Olá, estamos começando a gravação de mais um episódio do podcast, hoje com a participação da professora Tatiana Forte. A professora Tatiana, ela é formada em psicologia e mestre em educação. A professora Tatiana Forte é a nossa diretora de extensão da Faculdades Pequeno Príncipe. Professora, bem-vinda. É uma grande alegria te receber nesse episódio que nós estávamos muito ansiosas, eu e a Bia. Professora Tatiana, professora Rosiane, professora Patrícia. Agora conseguimos, em uma semana, agendar com todas vocês. É uma satisfação enorme te receber aqui e ouvir um pouco do teu trabalho na diretoria de extensão, que tem sido esplêndido. Professoras, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui e poder dividir com vocês e com o público que nos ouve sobre o trabalho da direção de extensão nas faculdades Pequeno Príncipe. A gente agradece muito mesmo, né, a tua participação. E eu queria começar perguntando quem é a professora Tatiana Forte. Bom, vou começar dizendo que a professora Tatiana Forte é a Tatiana, né? Uma arteira, né? Gosta de fazer arte, de usar a criatividade no desenvolvimento do seu trabalho. Eu sou filha de Eti e de Luiz Forte. Minha mãe é voluntária há 58 anos na Associação Hospitalar, que é a mantenedora do Complexo Pequeno Príncipe. E a minha história começa dentro do Hospital Pequeno Príncipe aos 2 anos de idade. Um pouco precoce, não é? A minha mãe, como voluntária, trabalhava diariamente no hospital e nos levava ao hospital, né? E eu percorria os espaços do Pequeno Príncipe, na época, César Perneta, né? E literalmente brincava com as crianças nas enfermarias. Peguei todas as doenças que eram possíveis, as infecto-contagiosas, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu fui tendo a possibilidade de desenvolver um olhar um pouco diferenciado para essa comunidade, para esse recorte da sociedade, né? Muito bem. Como eu sempre fui um pouco agitada, aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu fazia o censo do hospital, né? E naquela época o censo era na mão, leito por leito, conferindo o nome da criança, tal, né? E fui desenvolvendo uma grande paixão por aquele espaço, acompanhando todas as batalhas, né? Por um lado, da minha mãe enquanto voluntária, do meu pai enquanto administrativo financeiro, mas também de todas as equipes do hospital que precisavam fazer algo de bom e de qualidade pelas crianças, eu vou dizer, não só do estado do Paraná, mas do Brasil, né? Então, a gente sempre batalhou muito por essa causa, né? Fui crescendo e fui sentindo a vontade de trabalhar com pessoas, né? E decidi fazer psicologia. No 2º ano da faculdade, eu comecei um estágio no hospital. Na época era permitido, tinha uma psicóloga que me orientava. E eu me apaixonei pelo trabalho e pelo que a ciência a psicologia poderia oferecer a essa instituição, né? A primeira questão que se colocou para mim foi que o nosso foco, em parte, claro, a doença, né? E a doença na perspectiva do tratamento, né? Mas também eu tive um olhar de que algo faltava, apesar de todos os cuidados que a instituição já tinha com a clientela, né? E os anos foram passando, eu fui estudando, fui me formando, né? Até o momento que eu percebi que nós tínhamos já uma excelente expertise para tratar de doença, né? Com procedimentos, com instrumentos, com medicamentos, com tecnologia, mas nós estávamos deixando a questão da humanização para trás, né? E aí, pelo serviço de psicologia, eu propus a implantação do programa Família Participante, né? Foi um alvoroço enorme, não é? Imagino. Sim.
Os médicos achavam que a comunidade ia atrapalhar o serviço, a enfermagem achava que ia atrapalhar o serviço, mas, enfim, montamos um projeto, fizemos a implantação e foi gratificante porque, quando nós avaliamos os indicadores do Família Participante, nós diminuímos a média de internação de 17,5 dias para 3,5 Nossa, que dias. ótimo. Uhum. Olha né? só a diferença, Fez né? total diferença. Total diferença. As equipes de saúde começaram claramente a perceber que era uma questão super importante, super favorável, né, para a clientela. E eu acho que, além dos protocolos da psicologia que a gente desenvolveu, a organização da sistematização do trabalho do psicólogo em equipe multi-interdisciplinar, o Família Participante foi o que a minha ciência pôde oferecer de melhor para essa comunidade. 28 anos depois, eu fui convidada a compor o quadro das faculdades Pequeno Príncipe, logo no início da faculdade. Professora, então 28 anos antes já estava fazendo extensão no hospital. Já, professora, já. Era isso que eu ia dizer, né? Eu acho que eu sempre estive na extensão, né? Com certeza. Considerando que o papel maior, né, da universidade, das faculdades, é o diálogo com a comunidade, eu tive uma identificação muito forte com isso, né? Então, eu já estava lá fazendo extensão, prof. Muito legal essa história, porque eu penso assim, né? Você também criou o curso de psicologia dentro da faculdade, né? Você que Sim. foi a primeira coordenadora, eu acho, desse curso, e que hoje ele é um curso de excelência, né? Um dos cursos que a gente verdade. tem na área da saúde é um curso de excelência, e você traz exatamente... E eu acho que isso, professora, não só no curso de psicologia. Eu acho que essa experiência que vocês trazem de dentro do hospital e essa vivência do hospital, ele também traz um pensamento muito diferente da instituição, né? Essa coisa mais humanizada, né? A transformação, a perspectiva da gente transformar a vida de alguém. Isso. Eu sempre digo que a gente começou a nossa história de trás para frente, né? Porque a gente começa no serviço de psicologia do hospital. Pelo serviço de psicologia, nós começamos a fazer um curso de formação para psicólogos, né? Para trabalhar no equipamento hospital, né? Aí, quando eu fui para a faculdade, eu montei a pós-graduação em Psicologia da Saúde Hospitalar, e aí eu fui convidada para escrever o PPC com outros professores, né, do curso de graduação em Psicologia, e aí demos início ao curso de graduação. O curso de Psicologia claramente traz a transversalidade da humanização em todas as disciplinas do curso. E eu acho que é isso que a gente traz do Pequeno Príncipe, né? O olhar para a comunidade, o levantar qual é a demanda da comunidade, e não, como às vezes a gente percebe, a faculdade, a universidade levantando a própria demanda, né? Se não tiver esse diálogo, não tem por que estarmos ali, não é verdade? E a gente também tem a clínica de psicologia que leva o seu nome, né? Isso. E que também é muito legal, porque daí demonstra exatamente o que você traz de história pra gente, que é essa parte humanizada e poder falar com a comunidade de forma mais Inclusive, próxima. ontem eu entrei, gente, cheinha a clínica. Nós temos um bom uso da clínica, temos lista de espera para atendimento, né? E a proposta é essa porta aberta para a comunidade em geral, né? E isso que a Prof. Bia falou de transformar, né? É o nosso maior objetivo, né? É, junto com a comunidade, poder transformar as realidades e melhorar a qualidade de vida da nossa população. E eu acho que isso está bem em voga com a tua diretoria de extensão. Sim. Quando a gente pensa nos projetos de extensão, é isso. Queria que você explicasse um pouquinho o que é uma extensão universitária e como que funciona isso. Então, a nossa diretoria de extensão, ela é responsável por todos os programas de extensão, projetos de extensão, ligas acadêmicas, prestação de serviço em saúde e a curricularização da extensão,
além de todos os eventos científicos da faculdade, né? Na oferta de cursos de extensão, nós procuramos atender aquilo que difere um pouco da matriz curricular dos cursos, então a ideia não é repetir né, o que já está sendo trabalhado na matriz curricular, mas é aprofundar o conhecimento, atualizar o conhecimento, e isso conta como atividade complementar para os estudantes. Os nossos cursos são abertos à comunidade externa também, o que nos traz a possibilidade de ter um outro olhar também sobre as nossas propostas, né? Os projetos de extensão são as meninas dos meus olhos. A gente dia, sabe. né, prof? Os projetos, eles são propostos pelos docentes e pelos estudantes, né? Em diferentes linhas de ação, né? Então, por exemplo, um dos primeiros projetos foi o Educar para Prevenir, né? E esse projeto, a gente tem um carinho muito especial, porque foi uma proposta totalmente inovadora em termos de metodologia utilizada para se levar algum conhecimento e transformar alguma comunidade, né? Nós fomos para uma escola trabalhar temas levantados pela escola, então um diagnóstico feito, né, para a gente ter o norteador do projeto. Só que nós escolhemos a música como elemento de comunicação com os estudantes de 10 a 16 anos de idade, né? Então, o projeto, a partir dos temas, escrevia as paródias musicais, né? Sensacional. Então, a aceitação por parte dos estudantes Com foi certeza. fantástica, né? Essas paródias foram todas validadas, né, no Fórum de Metodologias Ativas, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Fiquem atentos, hein, pessoal? A gente validou, né, como produto educacional, né? Esse é um projeto que existe desde 2008, né? O projeto Resíduos também. Isso, esse é, né? bem comentado também. Da Até professora porque ele Débora e mudou professora bastante Juliana. coisa dentro da nossa Dentro instituição. do complexo, Isso. né? Porque nós levamos o gestão de resíduos para dentro do hospital e aí trouxemos para a faculdade. E se a gente pensar em ambiente, meio ambiente, sustentabilidade planetária, né, o projeto é super alinhado. Com certeza. E temos o Saúde da Mulher, né, que trabalha com orientações e diagnóstico de câncer de mama e colo de útero, né? Privilegiamos a nossa comunidade de mulheres do complexo e eu poderia falar de todos aqui. Muitos, né? Tem Mas um quem projeto- quiser conhecer, é só dar um pulinho na faculdade. E é interessante, professora, porque assim, dentro de uma instituição de ensino superior, a gente tem os 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. E eu vejo dessa forma. Eu participei uma vez de um projeto, nem sei se eu posso dizer era de extensão, em outra instituição, que era vinculado à prefeitura. E os alunos têm um engajamento enorme, eles gostam muito, e eu percebo isso porque a nossa extensão, nosso departamento de extensão é muito forte. E por estar entre esses pilares, eles chegam para nós, né? A Bia sabe que a Bia já deve ter passado, por isso que eu passo direto. Professora, hoje a gente tem que ser um pouquinho mais cedo, porque a gente tem projeto de extensão. Ok, liberado. A gente tem que ir tal lugar, professora, que hoje tem projeto de extensão lá com os idosos. Tranquilo, liberado. Pode ir. Eles estão muito envolvidos, né, Bia? Eles são os protagonistas, Isso. né, professora? Nós procuramos dar algumas diretrizes necessárias para a elaboração e desenvolvimento, né, dos projetos, mas os estudantes são os protagonistas. E isso tem um resultado muito legal, porque nós já tivemos alguns estudantes que nós fizemos busca ativa para participar de projetos e que estavam com algumas dificuldades, por exemplo, em rendimento acadêmico, né? Em 6 meses mudou o rendimento acadêmico do estudante. Estava perdido. O que eu estou fazendo na faculdade, na verdade? Né? Porque eles são muito jovens, né? E aí ele encontra a sua direção. E aí ele entende o que a sua ciência pode oferecer para a comunidade. É o suporte que o conhecimento acadêmico
dá para a comunidade em geral, né? A gente sai Perfeito. de dentro da academia e vai para dentro da sociedade. Isso é maravilhoso. É. E a senhora tem feito muito bem, professora. Muito obrigada, imagina. Parabéns. Eu acho que nós, os docentes, os estudantes, toda a comunidade, toda a família FPP abraçou a extensão, verdade. compreendeu o que é extensão e gosta de fazer. Essa É a parte legal. feliz em Aham. fazer, né? E essa é a nossa responsabilidade social, né? Uhum. Eu queria que você falasse também um pouquinho, professora, da curricularização da extensão. Porque, veja, extensão já está dentro das instituições há muitos anos. Todo mundo fala, fazemos extensão, só que eu acho que o entendimento da extensão, ele é muito raso pelos gestores de forma geral. E lá em 2018 surgiu essa nova regulamentação de que a gente deveria colocar a extensão dentro das matrizes curriculares, né? E como que isso funciona e como que isso é feito lá dentro da Faculdade Pequeno Príncipe? Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que você precisa colocar 10% da carga horária total dos cursos em extensão na matriz curricular. Isso é diferente das demais atividades de extensão que os núcleos de extensão, diretorias, pró-reitorias de extensão têm que desenvolver, né? Quando vem essa resolução, o primeiro impacto, né, foi, nossa, é impossível de fazer isso. Para nós da FPP, não era impossível, porque nós já temos uma matriz nos cursos onde nós fazemos a inserção dos estudantes desde o primeiro período em diferentes campos de atuação. Esse foi um facilitador para nós. O segundo facilitador é que nós já trabalhávamos com as metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Então, isso vem facilitar a curricularização, né? O terceiro ponto, não necessariamente nesta ordem, nós já tínhamos uma extensão organizada, né? Bem, nós optamos por colocar na matriz, nas disciplinas ou nas unidades, onde já tínhamos a inserção em campus, né? Implantamos em todos os cursos de graduação, escrevemos o projeto articulado de curricularização da extensão a muitas mãos, né? Coordenadores de cursos, docentes, direção de extensão, né? E iniciamos a proposta de uma maneira muito fácil, na verdade, né? Pela organização, né? Capacitamos os docentes com relação à curricularização, né? E capacitamos os estudantes também. Com os docentes, a capacitação foi mais no sentido de compreenderem a sistematização da extensão dentro da matriz curricular. Nós temos um diferencial também. Nós não colocamos os projetos de extensão dentro da matriz. Nós mantivemos os projetos na extensão. E colocamos um recorte da prestação de serviços em saúde na matriz, onde cabem todas as modalidades de palestras, de roda de conversa, de oficinas, de cursos, de eventos, porém todos realizados na comunidade externa à FPP, né? A curricularização dá um certo trabalho para os docentes e para os estudantes, né? Sim. Porque nós temos que ter todo o registro, né? E os indicadores, né? São as evidências. São né? as evidências. Então, nós elaboramos, dentro do projeto de curricularização da extensão, a ficha de controle docente, né? O relatório que é entregue ao final de cada semestre. Então, cada período, cada equipe de cada período entrega um relatório de como desenvolveram a ação de curricularização. A partir disso, nós levantamos os dados para preencher os nossos indicadores. Então, eu diria que hoje, para nós, a curricularização, ela entrou assim tranquilamente no nosso fazer, no nosso dia a dia da faculdade. Uma outra questão importante é assim, quando a gente olha os indicadores, da onde a gente tirou isso, né? A gente tirou isso de todas as diretrizes do MEC
né, que já acompanhavam os cursos de graduação, né, e com a resolução da curricularização, nós complementamos os indicadores. Vamos lembrar que veio a pandemia, né, gente? Sim, e a gente estava bem no meio do processo, É, quando veio a pandemia. porque o projeto Solidariedade entrou na curricularização nesse período aí, quando teve essa reformulação. Isso. Eu me recordo. Isso. Então, durante a pandemia, nós conseguimos fazer a curricularização de maneira remota, né? E eu me preocupei muito, porque eu disse, veja, o maior objetivo da curricularização é a aproximação, né, com a comunidade. Mas fomos surpreendidos com o resultado da realização remota também, né? Tivemos uma aceitação muito boa para desenvolver, diferente da presencial, né? Mas com bons resultados. E sabe o que eu acho uma coisa importante, professor? Acho que foi fácil também o entendimento da curricularização pelos nossos estudantes, por aquilo que a gente prega dentro da instituição. Isso. Porque o que eu percebo em algumas instituições que ainda não conseguiram estabelecer muito bem essa curricularização é porque os estudantes e os professores não entendem a importância dessa aproximação com a comunidade. E para a gente isso sempre é uma coisa natural, porque a gente, desde o primeiro período nos cursos, está fazendo essa inserção do Sempre. nosso estudante com a comunidade, não é? Isso. Essa resolução, ela vem fortalecer a extensão, né? O problema é que a maioria das escolas, elas ficam pensando no conteúdo, no procedimento, no formal profissional, ainda muito dentro de uma formação, eu acho, pouco contemporânea. Olha, belíssima essa tua fala, professora. Né? Vou usar mais uma expressão que eu mando para a Bia. Bia, eu vou começar a usar essa expressão no meu vocabulário. Pouco contemporânea. Adorei. Então, se você volta para o objetivo principal da universidade, que é o diálogo com a sociedade, Exatamente. a extensão, ela faz isso de uma maneira muito forte e lindamente, né? Então, assim, a gente precisa fortalecer isso. E eu acho que o MEC veio com essa resolução, inclusive, para obrigar isso. É. Que eu acho que o que não estava tendo era esse diálogo com a comunidade. Estava muito central, assim, dentro da instituição, conhecimento, e pouca conversa com a comunidade. Né? Eu visito muitas escolas, né? E, claro, todas elas têm a sua qualidade, a sua história, o seu momento. Mas eu vejo a extensão muito pouco organizada e sistematizada nas escolas. É verdade. Né? Visitei recentemente uma faculdade que não tinha núcleo de extensão. Mas tem várias que são Pois assim, é, professora. pois é. Né? Agora, na visão contemporânea mesmo. Exato. Né? Né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente responde a uma autarquia, que é o MEC, né? E que preconiza a extensão organizada dentro das escolas, né? Se você já não tem uma extensão organizada, a curricularização ela fica mais difícil ainda de ser sistematizada. Exatamente. E outra questão muito importante é o alinhamento da extensão com a direção acadêmica, É verdade. né? Porque ela está dentro da matriz, né? Então, a direção acadêmica ela tem que estar super, hiper alinhada. Com os nossos estudantes, quando eu disse que nós capacitamos os nossos estudantes para a curricularização, foi muito mais no sentido de é uma resolução do MEC. Portanto, é obrigatória. Porém, para além da obrigatoriedade, é o que dá a vocês a oportunidade de aprenderem com quem vocês vão trabalhar após a formação de vocês. E aí é que está a contemporaneidade, né, prof? É verdade, E eu exatamente. acho que é uma troca. A gente não pode entender também que só a universidade, a faculdade, a escola vai levar o conhecimento. A gente vai trazer muita coisa para dentro da instituição. Perfeito. Por isso, nós trabalhamos na curricularização também com o diagnóstico social. Né? Eles vão à comunidade, levantam as demandas, voltam para a academia,
trabalham a organização de como atender e qual demanda atender, para aí sim a gente poder dizer que a gente vai transformar a comunidade. Se a gente só levar o conhecimento da academia pronto, não adianta nada. E isso que tu acabou de dizer, professora, é a problematização, né? Exatamente. Então, a gente leva a metodologia ativa para dentro da sociedade. Isso. Toda a curricularização Aham. é desenvolvida com metodologias ativas de ensino-aprendizagem. E... Para grandes grupos, né, prof? Exatamente. Que é outro diferencial. E uma coisa, outra coisa também que agora, quando a Bia falou, e eu estava pensando, os estudantes, eles não fazem ideia da importância de ter no currículo a participação em projetos de extensão, inclusive para fora do país, né? Porque isso é valorizado em seleções, em prova de títulos, a projetos de extensão, projetos de voluntariado. Então, isso o que eu percebo é que, às vezes, os estudantes não têm noção do quanto esse tipo de atividade acadêmica é valorizada no currículo. Eles estão tão preocupados com artigo. E o conhecimento né? técnico, às vezes. Muito ali focados no conhecimento Que técnico. o voluntariado, eu tenho um amigo meu, a gente conversa muito, que ele mora nos Estados Unidos, e eles, não, voluntariado, projeto de extensão, tem que botar tudo em currículo. Né? A gente tem procurado, no nosso contexto, na FPP, na Faculdades Pequeno Príncipe, fazer esses esclarecimentos para os estudantes, né? E a professora falou dos Estados Unidos, né? Estava pensando exatamente isso, né? Qualquer universidade americana vai te pontuar diferentemente se você tiver Exatamente. a extensão forte no teu currículo, né? Eles perguntam na entrevista, inclusive, se tu participa desse tipo de projeto. Outras questões, né, prof? Concursos, né? As provas de residência, se a gente pensar na medicina, né? Eles correm no final, porque eles dizem, meu Deus, isso pontua para a residência. Então, a gente tem procurado, sim, antecipar essas informações para que eles possam ter um olhar de, puxa, isso vai contribuir para o meu currículo, consequentemente, vai contribuir para que eu continue a minha formação. Eu comento, sabe, professor, às vezes nas semanas acadêmicas, os cursos, a última que eu falei foi da farmácia, eu falo sobre elaborar o currículo para a seleção no Brasil e fora, né? E aí eu sempre mostro os dois currículos, daí eu mostro o de fora, mostro daqui, e sempre destaco a importância do trabalho voluntário da extensão. Porque eles não têm noção mesmo do quanto eles dão valor para esse tipo de atividade dentro da universidade. E às vezes eu percebo, assim, o estudante, ele está procurando só movimentar o currículo, mas ele não entende que aquilo é uma transformação na vida dele. Ele vai ser um profissional completamente diferenciado se ele tem esse tipo de atividade, de trabalho, porque você tem a sensibilização de entender a tua comunidade. Dentro da área da saúde, isso é super importante. Você entender o teu paciente. É muito além da doença, muito além, né, do procedimento. E acho que a extensão traz dentro disso que a prof falou, traz um aprendizado sobre a diversidade. Isso. Né? Então, dentro da sala de aula, a gente pensa, então meu paciente vai aparecer assim. Não. Exatamente. A gente nunca sabe quem entra, quem se aproxima de nós para a gente oferecer o nosso cuidado. Quanto mais experiência a gente tiver na diversidade, mais habilidade a gente vai ter para trabalhar no campo, na área, no equipamento que a gente escolher trabalhar. Então, a diversidade que a extensão trabalha é maravilhosa, maravilhosa. Por isso que eu acho que o grande nó que tem, assim, das instituições não conseguirem implantar essa curricularização está na falta de sensibilização. Acho que falta essa sensibilizar tanto o professor quanto o estudante e até mesmo a comunidade, porque o que eu tenho visto, e eu passei por isso quando eu fiz o meu curso de Ciências Biológicas, eu tinha que fazer uma atividade fora. Quando eu cheguei na escola para desenvolver a atividade, a diretora na época falou assim, nossa, a gente adora, pode vir, vem fazer. Pena que vocês vêm esse semestre e não voltam nunca mais. Ai, que judiaria. Bem, essa é uma outra questão importante também, né, Bia? Porque, assim, nós estamos inseridos em diversos contextos, mas as faculdades Pequeno Príncipe estão trabalhando em ter um território para trabalhar. Isso seria o ideal. Por quê? Né? Nós usávamos antes, num dos nossos indicadores, assim,
pessoas impactadas. Uhum. Aí, eu fui fazer o curso de ESG, Uhum. né? E descobri que a gente não pode usar o termo impacto. Por quê? Porque a gente não avaliou a comunidade Se ela foi impactada. antes, Uhum. aí inferimos e aí avaliamos depois. Então, nós mudamos o nosso indicador para pessoas alcançadas, Uhum. né? Quando a gente tem um território para trabalhar, a gente bota uma enorme equipe multi-interdisciplinar e a gente pode ter um projeto desenhado para esse território com diferentes demandas para transformar indicadores, mas para medir essa transformação. Então, eu diria que com a curricularização, a gente está indo para a segunda etapa. Uhum. Já montamos, sistematizamos, aplicamos, fizemos ajustes necessários, né, para os docentes, para os estudantes, né? E agora a gente quer dar um passo maior. Uhum. A gente quer medir eficiência e eficácia da curricularização na comunidade, né? Uhum. Isso não teria sido possível se os docentes e os discentes não tivessem abraçado esta causa. Inicialmente com resistência, Claro. porque tudo que é novidade Mudança. e é desconhecido e é mudança gera um desconforto, mas muito rapidamente abraçaram. Nós já chegamos a alcançar mais de 150 mil pessoas com a curricularização da extensão em um ano. É porque eu acho Nossa, que já que incorporou, professora Já. Tatiana. Está incorporado isso. É como a gente chega na sala, faz a chamada. A curricularização para os docentes que trabalham, Com né, nos isso. projetos, já incorporaram, isso já é automático. A gente já na nossa fala, no dia a dia, a gente escuta, porque esse projeto é da curricularização. Não é uma coisa Não é separada. estranha. Integrou total. Isso, Né? É isso que a isso. gente percebe. E acho que o fato de estar na matriz, isso faz com que os planos de aprendizagem também estejam bem descritos, né? Isso. A articulação de possíveis disciplinas ou unidades curriculares que conversam e aí você já amplia um pouco mais. Então, eu acho que a gente só está indo bem, né? Precisamos melhorar? Sim. Porque tem demandas dos estudantes também, né? Material de apoio, né? Porque fazer folder não é curricularização da extensão. Utilizar um folder produzido pelos alunos como apoio na ação que eles vão desenvolver, super válido. Quem financia isso? Quem paga isto? Exatamente. Então, hoje, isto está dentro do nosso orçamento, tanto direção acadêmica quanto direção de extensão. Que é isso que eu vejo nas outras instituições, professora, é essa confusão de achar que eu vou lá numa escola, entrego um panfleto e resolvo o meu problema, né? Mas e o que isso agregou a essa comunidade? De que jeito que a gente pode dizer que isso realmente foi lá e fez a diferença para aquela comunidade? E exatamente, até para o próprio aluno, né, Bia? Assim, o que agrega realmente fazer um folder? Você tem uma equipe de 10 alunos, né, ou de 5 alunos, 5 equipes num período, faz um folder. Tá, tem um primeiro movimento aí, né, de revisão teórica, organização do material. Não é isso que a gente quer a relação, a interação, né? É essa diferença na formação que a curricularização traz fortemente aí para a gente ter profissionais humanizados verdadeiramente. É isso, porque faz a diferença, né? Eu percebo, assim, claramente a diferença de um estudante que é sensibilizado pela extensão do que não é. Inclusive, depois, na vida profissional, ele vai ser um profissional diferenciado. Exato. Né? Ele vai pensar de forma diferente aquele paciente que ele vai atender, né? Aquela pessoa que ele vai trabalhar, vai ser muito diferenciado. Acho que a extensão faz toda a diferença. Por isso que eu sou super a favor da curricularização da extensão. No começo, eu pensei, não vai dar certo. Porque obrigar as pessoas a fazer, às vezes, é uma coisa complexa, né? Porque a gente faz porque a gente gosta. Mas aí, agora, passar a obrigar, eu falei, isso aí, eu não sei se vai dar certo esse negócio. Eu tinha essa impressão, mas hoje, vendo a trajetória e toda essa construção da extensão dentro da matriz, nossa, deu super certo. Hoje a gente avalia, quer dizer, desde o começo a gente faz a autoavaliação do estudante e dos discentes, né? Se a gente pegar os primeiros relatórios, tem um pouquinho de desconforto. No primeiro semestre que a gente implantou, o segundo, você compara, você diz, meu Deus,
internalizou, Aham. né? Aham. E hoje a gente mede o Net Promoter Score, o índice de satisfação dos estudantes na curricularização. Aham. Está entre 90% e 95% de satisfação. Então, assim, Parabéns, professora. abraçou, né? É, Aham. aham, Parabéns a incorporou. todos nós, né? Claro, porque não é um trabalho de um braço só. Não, Não adianta. Não, ninguém trabalha Aham. sozinho, Com certeza. né? E, bom, eu não sei se a gente ainda tem alguma pergunta, quer fazer alguma... Eu ia falar dos cursos, né, de extensão, porque Pode falar. tem um monte de curso com inscrição aberta e o Departamento de Extensão também desenvolve esses cursos, né, de curta duração, né, professora? Tem em várias áreas abertas e a gente queria que tu falasse um pouco, quem quiser se informar sobre os cursos de extensão da Faculdade Pequeno Príncipe, entra lá no site, clica no link extensão que vai ter tudo lá, os links de inscrição, as áreas dos cursos, tem bastante conteúdo bom, bastante temas importantes na área da saúde que o Departamento de Extensão está disponibilizando. Vai lá dar uma conferida. Então, fala um pouquinho, prof. Então, nós criamos um portfólio de curso que não está fechado, né? Ele está sempre em atualização, né? E temos procurado privilegiar, em parte, a nossa comunidade de estudantes, né? Mas os cursos são abertos à comunidade externa também. E procurado fazer de 2 a 3 cursos de extensão por semestre para cada curso de graduação ou para áreas dentro da saúde, né? Estamos tendo um resultado muito bom com os cursos, né? E escolhido temas diferentes, né? Então, final de semana passado, nós trabalhamos para o curso de psicologia, o curso de psicologia criminal. Ah, que Ai, legal. que legal! Agora, estamos montando um curso de psicologia do esporte e Ó, vamos montar um interdisciplinar para o esporte, por exemplo. Esses Perfeito. temas, eles são menos privilegiados nas Aham, matrizes, é verdade. porque a gente não consegue oferecer Abordar tudo na tudo. matriz, É. né? Sim. Para a MED, por exemplo, para a medicina, a gente fez atualizações em otorrino, né? Impressão 3D. Impressão 3D. Aham. Esse foi né? muito bacana. Vamos ter o curso de distúrbios hidroeletrolíticos. Semana que vem temos um curso de dissecação de cadáver. Nossa, É. esse aí, olha só, mas Muito tá legal. Esse voando, curso já professora. estamos com a segunda turma montada para o começo do ano, né? Então, a ideia desses cursos é ir ampliando a formação dos estudantes, né? Nós temos cursos de curta, média e longa duração. Hoje, nós temos cursos de 8, 16 e 20 horas, né? E alguns cursos mais específicos, que tem 24, 36, até 359, porque 360 já é pós-graduação e especialização, né? Sim. Mas todos esses cursos estão disponíveis no site da faculdade, né? Nós oferecemos em cada curso uma gratuidade para estudantes ProUni, né? Porque essa também é uma responsabilidade social, né? Então, estamos abertos a receber propostas, né? Dos docentes, dos próprios estudantes para elaboração de cursos. E agora estamos lançando o nosso portfólio de cursos de extensão EAD. Ah, agora vai ter também no EAD, Sim. então. Então, nós temos o presencial e agora estamos lançando a abertura do portfólio EAD. Mês que vem já está no ar aí. Então, deixa eu te perguntar sobre esse EAD que me interessou. Como que faz a aproximação com a comunidade pensando na extensão EAD? Não é a extensão, é o curso Perfeito. de extensão, prof. Perfeito. Tá? Por outro Então, lado... é para qualquer pessoa da comunidade, da comunidade não, acadêmica ou ou não. não. Os cursos são Entendi. abertos, né? Mas, como a senhora fez uma pergunta que volta um pouco É, para a sim, é que acho que eu estava curricularização, pensando no outro tema. eu vou lhe dizer o seguinte. Eu acho que a gente poderia, na curricularização, fazer uma composição de presencial e de remoto,
Eu não vou chamar de EAD ainda, vou chamar de remoto, tá? Por quê? Porque no remoto, a gente quase que quintuplica o alcance Sim. com a população, Uhum. tá? Mas eu não acho que possa ser só remoto, a Sim. curricularização, Sim, aham. tá? Mas os cursos de extensão, que é Mas para os melhorar... cursos de extensão, sim. Sim. E nos nossos Conhecimento. cursos de graduação EAD, Uhum. né? Nós também temos a curricularização implantada, né? As disciplinas e a disciplina específica de curricularização, ela é EAD, mas o desenvolvimento é presencial, Ah, tá. tá? Então, de qualquer jeito, sempre tem que ter esse contato direto com a comunidade. Senão a gente vira banco, né, prof? Então, por isso que Né? na hora que você falou, me chamou muito a atenção. Eu falei, ué, né? Internet bank, né? Não dá para virar banco. não dá. Bom, então esses cursos de extensão estão com as inscrições abertas. Quem tiver interesse, só entrar no só site. entrar no site. Olha, pessoal, a gente tem um portfólio grande. É verdade. A gente tem uma oferta nesse semestre de mais de 60 cursos de extensão que você pode passear e escolher aquele que mais te levantou alguma pergunta, né? Então, curso de dissecação de cadáver, o que é isso? Né? Um outro curso tem pré-requisito, né? O de dissecação tem que já ter concluído a disciplina de anatomia, né? Mas intradérmato, inserção de catéter central, esse só para enfermeiros, a gente não habilita estudantes, né? Mas tem um portfólio extenso, venham fazer um curso com a gente que vocês vão gostar. Vão adorar mesmo. E eu acho que agora a gente tem que ir para o fórum, né? Sim. Professora, eu quero que você fale um pouquinho sobre o Fórum de Metodologias Ativas, porque eu acho que as metodologias ativas dentro da nossa instituição é uma coisa muito forte, né? A gente já criou os cursos todos já baseados em metodologias ativas. Então, a gente não é aquele curso que era tradicional e agora a gente colocou 2 ou 3 metodologias. Muito pelo contrário, a criação já veio com isso. E o Fórum vem para fortalecer isso. Né? Queria que você falasse um pouquinho o que é o fórum, como que ele vai funcionar, quando que ele vai acontecer. Então, vamos começar com o quando. É isso aí. Tivemos aí um intervalo em virtude do pós-pandemia, né? Mas maio do ano que vem, 17, 18 e 19 de maio, estaremos no Fórum Nacional de Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem e segundo Seminário Nacional de Curricularização da Extensão. Nós juntamos os eventos, né? O Fórum, ele é um evento muito rico, porque a gente abre todos os eixos, né? Avaliação, currículo, a gente abre as metodologias ativas, né? Então, no Fórum de Maio, nós temos alguns períodos onde a gente vai trabalhar especificamente algumas metodologias. Ele tem as oficinas também, né? As oficinas, por exemplo, de formação docente, essa é uma oficina super concorrida, né? Aí tem PBL, super concorrida. Ele tem muito um caráter de, além de trazer o que já está sendo feito, né? De ensinar o que pode ser feito. Então, algumas escolas ainda estão tímidas no uso das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Outras têm uma compreensão de que tem que ser tudo PBL. Não é assim, né? Então, o Fórum traz esse esclarecimento e traz essa possibilidade do aprendizado mesmo, né? Além do networking, da troca de experiências, né? Nós convidamos profissionais de diferentes escolas, de diferentes regiões do Brasil, além de colocar fortemente a experiência das faculdades Pequeno Príncipe no Fórum de Metodologias Ativas, né? Quando a gente começa o fórum, a gente sente as pessoas assim super, hiper animadas, né? E a gente percebe que elas querem muito falar, né? Então, a gente tem um desenho um pouco diferente no fórum, né? A gente não tem assim conferência, mini conferência, mesa redonda. A gente tem laboratório de ideias, a gente tem as sessões de tic-tac,
né? Que já brincaram que vai virar TikTok, né? Não vai. Não vai. E se virar e for, tá bom. né? Mas, assim, a gente coloca o profissional convidado para disparar um debate, né? Então, falam 10, 15 minutos de um tema específico e abre para as perguntas dos participantes, né? E é bem legal mesmo, porque tem área ensino-aprendizagem, tem avaliação, tem Isso, currículo. formação docente. Formação docente. Acho que vai ser bem bacana Inclusão e eu ia dizer acessibilidade, inclusão, aham. eixo de inovação, mesmo. Isso. né? Aham. Então, a gente procura, com esses eixos, tentar abraçar, abarcar, né? Um alinhamento de temáticas que realmente possa contribuir para trazer o que já existe, mas também para trazer o que tem de diferente, né? Temos convidados internacionais também. Normalmente escolhemos alguns convidados de fora do Brasil que tenham experiências inovadoras, expertises, né? Então, é um evento, assim, riquíssimo. E, pessoal, vou olhar para vocês agora. Se vocês querem participar do fórum, já se organizem, né? A gente sempre trabalha com as vagas esgotadas no fórum, né? Nós temos também as sessões de comunicação oral, temos a banca de validação de produtos educacionais e temos o melhor trabalho, que recebe o prêmio Destaque Científico, professora doutora Ivete Palmira Sanson Zagonel, que é mais um diferencial no currículo, não é, professora? Exatamente, com certeza. Neste Fórum de Maio, a gente também vai trazer uma novidade, que é criar espaços, né, informais de troca, mas num ambiente mais agradável. Ai, perfeito. que legal. Né? E vamos trazer aí os nossos estudantes, fazendo um pouco essa interlocução nesse espaço mais informal, mas não menos importante. Com Sim, certeza. com né? certeza, que eu acho que é bem importante trazer o estudante para próximo da gente Isso. também, né? Não posso contar todas as novidades, senão as surpresas, Perde a graça. né, não acontecem. Mas eu participei de um evento fora, né? A senhora sabe, a Bia sabe. E lá a gente tinha momentos informais. Era o momento que a gente mais fazia o network, que nós conversávamos dentro ali, na frente dos auditórios e tal. Isso. Muito legal. Era o momento que a gente mais interagiu, porque nos outros momentos a gente tem que discutir sobre Sim. o tema, faz atividades, enfim. Então, acho que esse vai ser... Adorei isso. Vamos ter as sessões de lançamento de livros também, né, com sessões de autógrafos, né? E a ideia é que esse espaço informal, ele traga também um pouco da arte. Ai, professora. Não vou contar mais. Vai estar muito legal. E professora Tatiana, e vai ser lá na faculdade? Lá na faculdade, né? A direção da faculdade considera que é importante trazer os docentes e os discentes para vivenciarem o nosso espaço, com as qualidades, os defeitinhos, as limitações que a gente tem, porque a gente está crescendo muito, né? Mas vai ser lá na faculdade. O crescimento está realmente, até a gente comentou com a professora Patrícia, né? Tá surreal, assim. Voou, né? Pegou um rabo de foguete e foi, né? Mas isso é bom, isso é ótimo. É verdade. Então, trazer para a identidade FPP, né? Por isso que a gente faz lá, né? Traz para a nossa identidade. E eu já participei de alguns fóruns, né? E acho, assim, fantástico mesmo. A troca, a experiência. Porque, às vezes, assim, a gente faz algumas coisas ali na faculdade, mas tem outras instituições que fazem outras coisas. Então, você tem essa possibilidade de troca. Mas como que você faz aqui? Eu faço assim, eu faço assado. E a gente tem esse contato direto com tudo que está acontecendo no Brasil inteiro. Exato. Eu me lembro que eu fiz uma oficina sobre avaliação de aula prática. E foi tão legal, porque tinha gente, assim, do Brasil inteiro. Uma moça do Acre, uma moça que era da Paraíba, uma moça de Fortaleza. E cada uma delas fazia avaliações diferenciadas. E nós apresentamos a nossa. E eu, nossa, mas que legal! No final, a gente saiu com uma única avaliação que tinha o ponto de tudo. Isso. E foi tão legal isso. Essa troca de produção experiência. é super importante que acontece,
né, no fórum. Porque quando eu digo a gente quer trazer para a identidade FPP, é muito mais no sentido da vivência, dos relacionamentos, né? Mas você trazer pessoas de diferentes locais, de diferentes escolas, traz uma possibilidade de criação, de desenvolvimento, né? Que eu acho que é ímpar, assim, acho que é muito legal. Por isso que eu falei, querem vir, acessem a página do fórum pelo site do FPP, pode acessar, ou diretamente a página do fórum e já se organize. E corre, porque realmente esgota rapidamente as vagas. Me lembro que a sala que eu estava dessa oficina estava lotada, tinham 60 professores do Brasil inteiro fazendo. Nós tínhamos uma capacidade no último fórum, nós tínhamos uma capacidade para 710 participantes. E nós fechamos em 710 participantes. Esse ano a gente aumentou um pouquinho a nossa capacidade, né? Mas é um evento que o pessoal procura bastante, né? Então, fiquem ligados, 17, 18, 19 de maio, na Faculdade Pequeno Príncipe, o Fórum Nacional de Metodologias Ativas. Vai ser bem legal. E a primeira Segundo Seminário Nacional. Seminário Nacional, que também vai ser bem importante, porque acho que vai ter umas falas sobre curricularização que vão ser bem pontuadas. Né? Nós trouxemos o evento da curricularização para junto do fórum, justamente porque a gente tem o viés das metodologias ativas fortemente implantado na curricularização. Com certeza. Né? Então, o primeiro já foi muito bom, e agora a nossa expectativa é ver de onde estávamos na curricularização para onde vamos, né? Primeiro para onde fomos e onde queremos alcançar mais, porque eu acho que a gente já está num patamar legal. Né? Eu acho que a faculdade ela traz essa parte, tanto da curricularização quanto da metodologia ativa, de forma muito bem evidente, assim, evidenciada. A gente só tem que fazer mais, melhorar e fazer outras coisas. Mas a gente já tem isso bem implantado. Perfeito. Eu acho que já está caminhando para o final. Quero voltar, hein? Mas sim, professora, tem tanto projeto para a gente conversar, né? Claro. E a gente pode fazer parceria com os professores responsáveis pelos projetos. Vem a senhora e os professores responsáveis. Perfeito. Sim, muito legal, né? Muito legal. Nossa, pauta já para as próximas temporadas. A Bia faz a pergunta clássica. Se tu já escutou algum episódio, a Bia sempre tem uma pergunta surprise. Que, na verdade, eu sempre pergunto assim, porque a gente vem aqui falar de trabalho, né? Mas o que a Tatiana Forte faz fora do trabalho? O que você faz para se divertir, para pensar em outra coisa saúde mental, que né, não professora? seja relacionada ao seu trabalho? Eu gosto muito de viajar, eu gosto de conhecer outras culturas, né? De ter essa vivência um pouco do inesperado, o que eu vou encontrar, né? No meu dia a dia, eu faço balé clássico. Eu pensei, meu Deus, ela falou dela, ela não falou do balé ainda. E o balé, ele, além das questões físicas, né? Ele limpa a minha cabeça, eu digo. Né? Ele me coloca numa outra dimensão, né? Adoro meditar, não sou uma meditadora de meditação prolongada, mas eu adoro usar técnicas do mindfulness no meu dia a dia também. Gosto de uma boa comida, amo o sol, sou assim, movida a sol, né? Gosto de ler e gosto muito de estar com pessoas. Que legal. Né? Saúde mental, eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Para além de outros cuidados que a gente possa tomar, né? Mas eu acho que é um pouco tudo isso, é você manter um nível de sentimentos e de sensações e de uma maneira de fazer os enfrentamentos do dia a dia de uma maneira equilibrada, tranquila, mesmo que o perrengue seja grande, né? Então, essa é a Tatiana. É disso que ela gosta. E o balé clássico, ele veio desde a tua infância? Não, prof, eu jogava handball, basquete, eu nadava, eu sempre fui muito agitada, né? Eu fiz um pouquinho de balé, mas vocês vão dar risada, mas é verdade. Mas eu fui convidada a me retirar do balé porque eu mascava chicletes na aula. E naquela época, as aulas de balé eram, assim, super rígidas, né? Eu tenho uma filha, Antonella, né? Não posso dizer que eu sou mãe,
né? E uma mãe muito feliz. A minha filha teve um acidente, fez uma fratura de perna e rodou o joelho para dentro com 6 aninhos de idade. Aff. E o tio Cunha, né, Aham. ortopedista conhecido, ele disse assim para mim: Tati, ou fisioterapia ou balé. Falei, vou colocar no balé, é muito mais prazeroso do que a fisioterapia. Não desmerecendo o trabalho dos fisioterapeutas, Sim, ok? com certeza. E fui acompanhando, né, o desenvolvimento dela no balé. E ela, quando se formou no balé, no Petit Balé, ela foi convidada para abrir uma unidade da escola. E aí foi quando eu voltei para o balé. Né? E ela foi minha professora há 2 anos, né? Eu já estou há quase 9 anos de volta no balé. Mas eu descobri daí no balé essa questão da força, né? Por um lado, mas também do alongamento, né? Da paz, né? Do trabalho cerebral, porque você trabalha direito e esquerdo o tempo todo, né? E da possibilidade de criar, né? Porque a gente faz alguns workshops no balé onde a gente cria, né? Então, eu fui parar no balé de volta, assim, depois de ter sido expulsa. Ainda masco chiclete. Mas tudo bem, agora não é mais expulsa. Elas chamam a minha atenção, né? Mas o balé me traz isso, me traz essa organização, né? Bom, então, professora Tatiana, eu quero te agradecer imensamente a tua participação. É muito importante a gente saber do trabalho da diretoria de extensão, dos projetos, dos cursos, porque a gente vê constantemente nas redes as divulgações dos cursos. Então, são cursos assim de todas as áreas que abordam todos os cursos da instituição e para a comunidade externa também. Então, é muito importante essa tua participação aqui. Espero que tu retorne mais vezes, né? Agora falando até do saldo do fórum, né? Né? Vai ser bem importante. Né? Então, obrigada pela tua disponibilidade. Eu também só tenho a agradecer, dizer que a conversa foi ótima, passa muito rápido mesmo. A gente sempre diz que quando a gente se diverte, o tempo passa rápido. É assim que funciona mesmo. Então, só tenho a agradecer por você ter vindo bater um papo com a gente aqui hoje. E eu só queria fazer uma pontuar, porque esse bate-papo que a gente tem aqui com a professora Tatiana, ela é assim dentro da instituição. Então, a gente senta para almoçar, às vezes ela chega e diz, com licença, professora, posso sentar com a senhora? E ela chama a gente assim, né, Bia? Sim. Posso sentar com a senhora? Vou sentar com a senhora. E a professora Tatiana conversa e dá risada e conta que eu adoro as histórias dela, né? Então, assim, é exatamente isso aqui, não é nada diferente, né, Bia? Exatamente. Essa nossa interação, assim. Então, é muito prazeroso. Eu que agradeço o convite. Eu sou assim mesmo, né, prof? Mas queria dizer para vocês que eu trabalho de portas abertas, né? Então, se você já é da FPP, sabe que pode entrar na direção de extensão e sentar, conversar, tomar um café. Mas você que não está na FPP, também pode vir nos visitar e conhecer a nossa extensão mais de perto. É um prazer sempre estar com vocês. Essas 2 profs são muito especiais, porque participam ativamente de todos os lançamentos que a gente faz, de todas as ações que a gente faz. Então, eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, vou encerrar a gravação do episódio de hoje. Eu tenho tanto aviso para dar que eu estou fazendo uma leitura na minha mente. Então, vocês têm que entrar no site, querem saber um pouco mais sobre os cursos de extensão da Faculdade Pequeno Príncipe, vocês podem entrar no site da FPP, que vai aparecer na tela. Lá vai ter o link da extensão, vocês podem ter acesso a todos os cursos. Podem ir lá na sala da professora Tati, da professora Tatiana, para saber sobre os projetos. E não esqueçam de se inscrever, de entrar no site do Fórum Nacional de Metodologias Ativas e o 2º Seminário de Curricularização da Extensão, que as inscrições estão abertas, 17, 18 e 19 de maio, na FPP. Obrigada, Estúdio Capto. Obrigada, Faculdade Pequeno Príncipe. E não esquece de curtir o nosso perfil no Instagram, se inscrever no canal. E esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Até o próximo.